Deixa eu chamar a nossa última conversa, que tem muito a ver com pandemia também, mas daí a gente vai falar agora sobre os impactos da pandemia em favelas do Rio de Janeiro. O coletivo Movimentos, que é uma organização de jovens de diferentes favelas do Rio de Janeiro, acaba de lançar essa pesquisa inédita que chama Coronavírus nas Favelas, a Desigualdade e o Racismo Sem Máscaras. Esse levantamento traz dados sobre os impactos da pandemia em 3 grandes favelas do Rio: Complexo do Alemão, Complexo da Maré e Cidade de Deus. E a gente vai conversar agora, para nos trazer os detalhes, inclusive, com o coordenador do coletivo Movimentos no Complexo do Alemão, que é o Raul Santiago. Oi, Raul, um prazer te receber. Tudo bem com você? Olá, boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês também. Boa tarde, Raul. Prazer. Olha só, vamos lá. Uma pesquisa super ampla, né, Raul? Tem vários dados sobre diferentes áreas. Emprego, por exemplo. A pesquisa mostrou que 54% dos moradores de favelas do Rio perderam o emprego agora na pandemia, um número altíssimo, né? Mas traz Sim. também dados sobre aumento da violência doméstica, a relação do racismo com a depressão. E daí eu imagino, Raul, que nesse ponto de pandemia, de governo Bolsonaro, muito desses números não sejam novidade, mas eles chocam de qualquer forma, né? E eu queria saber de você, o que mais te surpreendeu, o que mais te chocou nesse levantamento que vocês fizeram? Sim. Bom, é importante lembrar, né, que essa pesquisa ela é feita totalmente por jovens das periferias. Então, além da gente se mobilizar para organizar esse dado, nós estivemos e ainda estamos, né, justamente fazendo ações de enfrentamento à pandemia, onde a ausência nas questões humanitárias de governos a nível federal e muitas vezes também estadual e municipal, né, são a grande marca desse momento político, né? A ausência deles e a favela tendo que se virar. E a gente desenha essa pesquisa justamente porque, vindo da realidade que a gente vem atuando, como morando e atuando dentro desses territórios, a desigualdade, o racismo, a violência, né, sempre foram regra de como muitas vezes o Estado lida com o nosso território. E nesse período da pandemia, rapidamente surgiu, né, aquela discussão sobre uma doença em tese democrática. Só que quando a gente volta lá para janeiro, para o início disso tudo, por exemplo, uma das primeiras pessoas que morreu vítima de Covid-19 foi a dona Déia, diarista, mulher negra, né, que se contaminou quando sua patroa chegou de viagem de fora do país. Então a gente observou esse cenário, começou a ficar bastante preocupado sobre o que se falaria sobre isso, o que se informaria sobre a pandemia a partir da realidade das favelas e periferias. Então a gente resolveu construir a nossa própria narrativa, consciência, com dado, observando a estrutura do dia a dia. E a gente desenhou essa pesquisa refletindo o perfil socioeconômico, Covid-19 e acesso à saúde, os impactos da pandemia na saúde mental, o uso de drogas durante a pandemia, né, e a violência. E aí, dentre esses vários dados, por exemplo, um dos que me choca é a gente saber que 37% da população, das pessoas que a gente entrevistou na nossa pesquisa, foi rotina a falta de água. Então, olha que complexo, né? Se uma das indicações mais básicas da Organização Mundial da Saúde para a gente passar por esse período é lavar as mãos com água e sabão sempre que a gente sair, chegar em casa e etc., 37% das pessoas que a gente conversou não teve acesso quase que rotineiro à água e 63% do total entrevistado em algum momento nas suas favelas, nas suas periferias, ficaram sem água. Esse é um dado que choca bastante, né? Principalmente porque é um bem comum, é um direito humano, mas que não foi acessível pela maioria das pessoas. Desse conjunto também de dados que a gente traz, né? 83% das pessoas que participaram da nossa pesquisa disseram que ouviram tiros durante esse período de pandemia, durante esse período de isolamento social, e 69% delas ou presenciaram ou souberam de operações policiais nas suas áreas nesse período pandêmico, né? São dados muito assustadores, né, que mostram justamente esse período, esse processo da desigualdade, e aí várias coisas se desencadeiam, né? Por exemplo, 40% das pessoas disseram que presenciaram algum episódio de violência doméstica. Ou outras 73% souberam que alguma pessoa morreu de Covid. Também dados apontam, os dados da nossa pesquisa mostram que 62% das pessoas solicitaram auxílio emergencial e que dessas só 52% conseguiram. Ou seja, tem um conjunto de fatores, não um conjunto de dados, que mostra que a desigualdade, aliada ao racismo,
faz a gente chegar a esse nível absurdo, a essa gravidade da realidade do que a gente vive hoje nesse período pandêmico no Rio de Janeiro e no Brasil, né? E a gente trabalhou com dados que refletem justamente os impactos disso na saúde física e mental. 37% das pessoas com quem a gente conversou falou que procurou ajuda, posto de saúde, serviços públicos de saúde nesse período de pandemia e não conseguiram atendimento. E a partir disso, né, aproximadamente 40% dessas pessoas fizeram uso por conta própria de algum medicamento ou então passaram a beber mais, foram para o lado de alguma substância até então consideradas ilícitas, né? Então o impacto dessa estrutura como um todo, do que está acontecendo hoje no Brasil, atinge de forma muito profunda as favelas, as periferias, as negritudes, né? As regiões excluídas do cenário de sociedade quando a gente reflete Brasil, mas são justamente essas pessoas que se exporam. 54% perderam o emprego, como você falou, um emprego formal, e foram para a informalidade. São essas pessoas que estão entregando a comida das pessoas, que estão levando as compras, que estão se expondo para fazer a sociedade funcionar, enquanto uma parte dessa sociedade pode plenamente se isolar. Essas pessoas não têm, por exemplo, um outro dado chocante dentro da nossa pesquisa é que, por cada cômodo das casas, das pessoas que responderam à nossa pesquisa, tinham 3 pessoas por cômodo. Então é impossível, por exemplo, fazer isolamento social. Ou seja, a gente tem nesse índice 54% de pessoas que perderam o emprego formal, fora as várias outras que já estavam desempregadas. Esse tanto de gente está na informalidade, trabalhando, se expondo, se arriscando, e voltam para essas casas sem água, sem a possibilidade de isolamento, sem, sabe, é uma estrutura muito grave, muito gritante, e a nossa pesquisa ela justamente vem como um marco histórico nesse período que a gente tem vivido, para não deixar que o discurso de uma doença democrática prevaleça, para não permanecer aquela máxima de estamos no mesmo mar, quando na verdade, né, tem gente em transatlânticos e a gente está ali com a boia furada, soprando para não se afogar. Então a nossa pesquisa ela vem chamar a atenção para que há uma desigualdade gritante, que a pandemia acentua a brutalidade dessa realidade e para provocar a gente a pensar o que a gente vai fazer daqui para frente, daqui para agora. Tem muita gente que fala que está doido para que a pandemia passe para voltar à vida normal, né? O pós-pandemia normal, a normalidade da vida. Eu acho que eu não quero um pós-pandemia normal, eu quero uma coisa diferente, porque essa normalidade já é a desigualdade, já é a violência, já é uma estrutura que nos traz a essa urgência do que a gente está vivendo hoje e principalmente a quantidade de pessoas passando fome, né? Então, quem acessar nossa pesquisa lá no movimentos.org.br vai poder baixar e conferir os dados que versam sobre diferentes temas, mas pensando esse Brasil justamente lutando para que não passe essa narrativa de democracia nesse período, mas que mostre, sim, que a desigualdade e o racismo determinaram de forma fundamental a realidade de algumas pessoas no nosso país. Acho que é um pouco disso. Perfeito. Ô, Raul, a pesquisa foi feita presencial, vocês conversaram com os moradores, né? Isso, não, a pesquisa ela aconteceu de forma online, né? A gente fez um mapeamento de quantos dados a gente precisaria ali para atender Complexo do Alemão, Complexo da Maré e Cidade de Deus. Foi feito o Google Forms, divulgamos por WhatsApp, a gente conseguiu 955 respostas total, né? Eram aproximadamente ali 55 perguntas, era uma pesquisa longa, então a gente conseguiu uma grande participação dessas pessoas, mas foi essa ferramenta, foi Google Forms via WhatsApp. Quando você mostra esse panorama da forma como a pandemia atingiu essas favelas no Rio de Janeiro e fala sobre pensar o futuro, pensar novas perspectivas em relação a não voltar à normalidade. Depois da pandemia, a gente quer uma coisa diferente, porque o que a pandemia nos mostrou é essa extrema desigualdade que existe aqui no nosso país, né? O que é esse novo futuro? O que é essa nova perspectiva que dá para a gente buscar no pós-pandemia, Raul? Cara, eu acho que é valorizar a vida, né? Repensar todas essas estruturas de desigualdade. A gente, durante o início da pandemia, ainda no ano passado, quando a gente percebeu que, tá vindo uma coisa muito grave, muito urgente, a gente precisa se organizar para tentar diminuir a gravidade do que se aproxima. Quando a gente pensa na instância de poder público, por exemplo, como eu falei no início da conversa, o que marca a presença do poder público é a ausência
nas questões humanitárias, mas, por exemplo, muita presença na questão relacionada à militarização da vida cotidiana, o controle violento desses corpos específicos. Então, num período onde a gente gritava contra o vírus, contra a fome, a gente, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro especificamente, teve que lutar contra o tiro. A gente foi afunilado de forma tão cruel que a gente ficou tendo como opções de sobrevivência escolher entre morrer de fome, morrer de vírus e morrer de tiro. E a gente teve que ir para a rua gritar pelo direito de tentar sobreviver à fome, ao vírus, e não ter o tiro também, por exemplo, como um componente dessa realidade. Uma coisa muito, muito grave, muito urgente, a ponto de virar uma crise indo a nível federal. A gente teve, por exemplo, a DPF 635, né, que é uma indicação do Supremo Tribunal Federal para que não ocorressem operações policiais durante esse período de pandemia. E ainda assim, né, a nossa pesquisa ela aconteceu entre setembro e outubro do ano passado, de 2020. Nesse período, né, em março, abril, maio, a gente, por exemplo, só no Rio de Janeiro teve um aumento da violência policial comparada a 2019, um ano sem a pandemia, e a gente teve outras ações, né, ao longo de 2021, a gente teve a chacina do Jacarezinho. Eu acho que o que a gente pode fazer é pensar que, por exemplo, as favelas e periferias, elas são os interruptores da funcionalidade da nossa sociedade. São essas pessoas que saem de casa antes do sol nascer para poder ligarem do funcionamento social. É quem abre a porta do escritório, é quem vê se está tudo funcionando, ficam horas no ônibus lotado, na ida e na volta, são as últimas a saírem para justamente desligarem esses interruptores, passar horas no seu ônibus novamente para chegar na sua casa e não ter água, não ter condição de fazer um isolamento social mínimo. Essas pessoas, elas estão na sociedade. Não valorizar a vida dessas pessoas é destruir também o Brasil, porque são essas pessoas que cruzam a nossa rotina do dia a dia, que fazem as coisas funcionar. Então, eu acho que a minha perspectiva principal é que a gente pense a favela a partir da vida, que a gente pense a favela, por exemplo, como pesquisadores, como pessoas que constroem dados, que constroem ciência, que a gente não pode evoluir, que não é qualquer perspectiva de avanço enquanto Brasil, se a gente deixar essa grande quantidade de pessoas para trás, e principalmente, se for o caso, pensar no campo financeiro. As pesquisas mais recentes apontam que a favela gira vários bi de reais por ano na realidade do Brasil. Então a favela ela precisa ser cuidada em todas as esferas. Ela não é uma coisa à parte, ela é a raiz, o coração, a alma, as periferias, né, são a funcionalidade do Brasil real. Então, eu acho que a solução para as crises está na favela. Então, eu convoco as pessoas a observarem essa estrutura, a ouvirem, se interagirem de forma mais profunda com essas pessoas, não achando apenas que você vai chegar como salvadora e salvador daquele espaço, mas aquele espaço como proponente de soluções para as suas demandas e para demandas da cidade, do estado, do país, porque foi isso que a gente fez nesse período pandêmico. Né? Governantes a nível municipal, no caso do ano passado, quando a gente tinha o Crivella, por exemplo, era um perrengue danado. A nível de governo e a nível federal, essas pessoas estavam perdidas sobre o que fazer e imediatamente as favelas se estruturaram, se organizaram, foram para a linha de frente pela sua sobrevivência e nessa ação diária, nessa ação direta de tentar evitar uma ampla proliferação do coronavírus dentro do seu território, dentro da sua realidade, elas não só se ajudaram, elas ajudaram cidade, estado, país, fizeram com que o impacto que já é gravíssimo, que já é brutal, diante do descaso do Bolsonaro, diante das fake news compartilhadas por esse governo, a favela ela prestou um serviço que se salvou e ajudou o Brasil como nação a diminuir o impacto do que poderia ser ainda pior, né, a realidade desse vírus. E segundo, para encerrar e devolver a fala para você, é que observando, né, a rotina do dia a dia, infelizmente a grande realidade é que as nossas crianças negras, periféricas, faveladas, durante 2 anos elas não tiveram uma educação de qualidade. E esse impacto, ele não vai se encerrar quando a pandemia se encerrar. Ele não vai se encerrar quando, enfim, e infelizmente, toda a população brasileira se vacinar. O impacto disso ele vai durar por uma geração. As pessoas vão continuar por muito tempo. O desemprego ele ainda vai continuar sendo crescente. Então, que a gente se mobilize ao máximo para sanar essas demandas emergenciais no campo da educação, do acesso à saúde, da vacinação coletiva e da alimentação da quantidade de pessoas brasileiras que estão com fome nesse momento. Raul,
É muito bom conversar com você. Acho que você traz uma fala importantíssima para a gente refletir. Muito bacana o trabalho que vocês realizaram com a pesquisa. Inclusive, dava para ficar aqui, inclusive, trazendo números dessa pesquisa para a gente pensar a realidade brasileira, né, e pensar o futuro por horas aqui. Mas quero agradecer você. Vamos já pensar em próximas participações, porque, inclusive, eu conversava com o Leandro Fortes ali no início do programa sobre o que foram as manifestações do dia 2 de outubro, e a gente falava sobre as manifestações não terem chegado nas massas. Então, eu queria te ouvir também sobre isso, mas vai ficar para uma próxima vez, tá bom? Porque é isso, queria saber a percepção dessas pessoas que sofrem essas mazelas do dia a dia em relação a esse governo que a gente tem hoje, pensando, inclusive, também no futuro. Mas fica para uma próxima conversa, viu? Muito obrigada pela sua participação, até uma próxima, um beijo grande para você, Raul. Até, um prazer e muito obrigado.